somos alunos do quarto semestre da disciplina de Estática dos Fluidos e Dinâmica dos Fluidos. Me chamo Giovana Alves, essa é Letícia Rolim, Camila Jack, Yasmin Rolim e Letícia Fernanda. Hoje estamos realizando um projeto de medição de vazão e pressão na casa das nossas colegas Yasmin e Letícia. A finalidade do nosso projeto é medir a pressão e a vazão com um aparato hidráulico. Agora vamos mostrar os componentes do nosso aparato hidráulico. Começando pelo joelho de 90 graus, que serve para direcionar a saída da água. Temos aqui um nipple 3x4, que serve para conectar duas conexões fêmeas, porque ele é macho e macho. Aqui temos uma união, que serve para vedar conexões. Aqui temos um outro nipple 3x4, um T de redução, um outro nipple 3x4. Aqui temos um registro de globo roscável, um plug que serve para vedar completamente o sistema. Temos um outro nipple aqui, temos um outro registro de globo, um outro nipple, uma outra união, um outro nipple 3x4, um outro T de redução, que está ligado a duas buchas de redução de 3/4 para meio. Essa aqui está ligada à nossa válvula pneumática, ou também conhecida como válvula de fluxo, que serve para estorvar o ar contido no sistema. Essa outra bucha está ligada ao nosso manômetro glicerinado com medições em bar. Para unir esses dois componentes, nós usamos a união. A rede de água do condomínio é horizontal, que comporta os canos que abastecem a casa, recebendo água da rede vertical, ou seja, do reservatório em si. E essa rede é distribuída para todas as casas. O sistema de abastecimento de água é feito através de adução, ou seja, do bombeamento em si. Portanto, a água passa do ponto de captação até o reservatório para ser distribuída. No condomínio, ocorre individualização da água que use para que cada unidade consumidora pague apenas pelo volume de água consumido. Cada unidade tem um hidrômetro individual que mede o consumo dessa água e a cobrança é realizada individualmente também. Bom, para realizarmos a medição da pressão hidrostática, devemos saber primeiro alguns conceitos básicos, como a pressão da água, que nada mais é do que a força que é aplicada em determinada área.
A pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido em equilíbrio estático, ou seja, é a pressão atuante em determinada seção de tubulação, porém sem escoamento. A pressão hidrostática ela é calculada pela expressão P igual a D vezes G vezes H, onde P significa pressão, D a densidade, H a altura e G a gravidade. O nosso manômetro ele vai medir a pressão da água em bar, onde um bar corresponde a 10 MCA, que significa metro por coluna d'água, que é a unidade de energia hidráulica. Medição da pressão hidrostática. Para isso, fechamos o registro de globo da horizontal e deixamos o do registro de globo da vertical aberto. E abrimos a torneira. Curvamos o ar até estabilizar. Foi de 1 bar, que equivale a 10 MCA. Para realizarmos a medição da pressão hidrodinâmica, também devemos saber alguns conceitos. Nesse caso, o fluido está em movimento, ou seja, o volume que passa por esse local, ele é em função de um tempo. E esse fluido, ele possui uma velocidade, que é chamada de velocidade de escoamento, onde essa velocidade ela varia de acordo com a pressão que é exercida sobre ele. Na pressão hidrodinâmica, trabalhamos com fluido real, ou seja, ele tem viscosidade por esse fluido estar se deslocando por estar submetido a uma força. Ele tem atrito devido a essa viscosidade e, consequentemente, tem perda de carga devido ao atrito entre o fluido e as paredes do tubo. E também devido a mudanças na velocidade e na direção do escoamento. A pressão hidrodinâmica estuda a vazão volumétrica, que é calculada pela equação da continuidade e pela equação de Bernoulli. Medição da pressão hidrodinâmica. Para isso, abrimos o registro de globo da horizontal, o registro de globo da vertical e abrimos a torneira. Agora escorremos um pouquinho o ar até estabilizar. Um bar, que equivale a 10 MCA. Medição da vazão volumétrica. Para isso, abrimos o registro de globo da horizontal e o da vertical. Desencaixamos o plug e abrimos a torneira e cronometramos o tempo, que leva para encher um balde de 12 litros. Então, vamos lá. No primeiro, demorou 33 segundos, aproximadamente 34 segundos, para encher aquele balde. Agora fazemos outra vez. Segunda medição de vazão. Desencaixamos o plug. E cronometramos o tempo.
Agora a terceira medição de vazão. Abrimos a torneira. Desencaixamos o plug. A importância da pressão e vazão para a engenharia sanitária e ambiental é que a medição de pressão e vazão é importante para sistemas hidráulicos, por ser uma das principais grandezas aplicadas em projetos hidráulicos. Dessa forma, a pressão auxilia no funcionamento de válvulas, conexões e outros componentes, evitando vazamento e danos estruturais. A pressão e vazão são independentes em um sistema hidráulico. Quando a pressão aumenta, a vazão tende a diminuir e vice-versa. Essa relação é descrita pela equação de Bernoulli. Essa equação mostra também que à medida que a velocidade do fluido aumenta, a pressão diminui e vice-versa também. Com isso, conseguimos equilibrar a pressão e vazão de acordo com as necessidades do nosso sistema. Por exemplo, os cálculos de pressão e vazão são essenciais para determinar a capacidade necessária da bomba para atender às demandas necessárias. Outro exemplo que temos é o dimensionamento de tubulações. A vazão e pressão do sistema são utilizadas para calcular o diâmetro e o material adequado das tubulações, evitando perdas de cargas excessivas. Além disso, permite a otimização de sistema. O atendimento da relação entre pressão e vazão e força permite a otimização do desempenho e da essência dos sistemas hidráulicos. Com isso, concluímos que para a residência, esses dois elementos também se fazem importantes, já que a pressão adequada garante que a água chegue a todos os pontos e de forma do consumo de forma uniforme. Assim, concluímos que o nosso trabalho agradecemos a presença de todos. Conclusão. Com base nas medições feitas de pressão manométrica, de valores de pressão estática ou dinâmica indicadas no manômetro, observamos que na pressão estática o valor indicado foi de 1 bar, equivalente a 10 MSA. E segundo a norma da ABNT, NBR de 5626, a norma brasileira de sistemas de água quente e projetos de execução, operação e manutenção, a pressão estática máxima de uma torneira não pode superar os 40 MSA. Já a pressão dinâmica da torneira, o valor indicado foi de 1,5 bar, que é igual a 15 MSA. E a norma 5626 diz que não pode ser inferior a 1 MSA e não pode superar os 20 MSA. Agora, em relação à vazão, sabemos que a vazão volumétrica mede a quantidade de água em relação ao que escoa por uma área durante um certo tempo. Sua unidade de medida é metros cúbicos por segundo. Para encher um balde de um volume de 12 litros, o tempo médio que durou para encher foi de 42 segundos. Portanto, a vazão média da torneira da lavanderia aqui de casa foi de cerca de 0,28 litros por segundo, ou 2,10 metros cúbicos por segundo. 2,8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E segundo a norma 102/81 da ABNT de 2003, estabelece que a vazão mínima da torneira comum é de 0,10 litros por segundo.